Uma parada que mexeu com qualquer fã da DC foi quando o filme da Batgirl foi totalmente engavetado. E isso só aconteceu depois que ele estava praticamente pronto. E nesse vídeo eu vou narrar os eventos que aconteceram até chegar no engavetamento desse filme. E também vou contar mais ou menos qual seria a história dele, baseado, claro, em alguns relatos que tiveram em relação a esse filme. Sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Quando o filme da Batgirl já tinha sido totalmente gravado e já estava em fase de pós-produção, ou seja, quando já estavam basicamente montando a edição do filme, saiu a triste notícia que esse filme foi engavetado. Relatórios afirmavam que esse filme estava péssimo e até chegaram a mencionar a palavra inassistível, o que deixou muitas pessoas se questionando: esse filme realmente era tão ruim assim? Então vamos mergulhar nessa história e falar um pouquinho sobre o filme que nunca foi e talvez nunca será lançado. Lá no início, a DC planejava introduzir a Batgirl lá no filme das Aves de Rapina, o filme que a Margot Robbie protagonizou no papel da Arlequina. Porém, algumas coisas acabaram mudando. E o Joss Whedon, diretor dos Vingadores, foi chamado para escrever o filme da Batgirl. O filme solo, inclusive. Só que depois de alguns acontecimentos, o próprio Joss acabou colocando o filme da Batgirl em pausa. E o motivo foi que ele foi chamado para reescrever as refilmagens do filme da Liga da Justiça. Pouco tempo depois de alguns acontecimentos trágicos na família do Zack Snyder, ele foi convidado a dirigir o filme. Ou seja, ele foi convidado a assumir o controle total do filme da Liga da Justiça. Sabemos que essa história não acabou nada bem. O filme não foi bem aceito pela crítica e nem foi muito bem aceito também pelos próprios fãs. E a bilheteria também foi um fiasco. Quando o Whedon voltou sua atenção à Batgirl, muita coisa já tinha mudado. Primeiro, que o seu desempenho no filme da Liga não foi nada bom. Mas ainda teve mais treta aí. Surgiram algumas denúncias nos bastidores do filme da Liga, envolvendo a Gal Gadot, que é a atriz que interpreta a Mulher Maravilha, e o Ryan Fisher, que é o ator que interpreta o Cyborg. Ambos alegaram que o Joss não teve um papel muito bacana lá nos bastidores. Inclusive tiveram relatos de comportamento abusivo no set. E até mesmo ameaça. Pelo menos segundo alguns relatos, ele chegou a ameaçar a carreira da Gal Gadot se ela não fizesse o que ele havia solicitado lá no set. Pode até parecer que toda essa história não tem nada a ver com os bastidores do filme da Batgirl, mas tem, já que inicialmente seria o Joss Whedon que iria comandar esse projeto. A situação piorou quando a ex-esposa do Joss veio a público acusando ele de múltiplas traições no casamento e também chamou ele de hipócrita, porque ele pregava algumas ideias feministas, mas no off ele não era essa boa pessoa que ele aparentava ser. E tudo piorou ainda mais quando vazou um roteiro do filme da Mulher Maravilha que seria lançado lá em 2006. E esse roteiro, que nunca foi pra frente, havia sido escrito pelo próprio Joss. E segundo relatos de quem leu esse roteiro, ele era extremamente machista e não condizia em nada com a Mulher Maravilha. Depois de tantas confusões envolvendo o filme da Liga da Justiça, o Walter Amada, ele foi convidado a assumir a liderança da DC. Então ele tinha um papel difícil de reestruturar toda a DC e tentar colocar ela nos trinchos novamente. E uma de suas primeiras decisões, segundo alguns rumores, foi afastar o Joss Whedon da produção da Batgirl. E ele também convidou a roteirista de Bumblebee e Aves de Rapina para reescrever o roteiro da Batgirl. Além dessa roteirista, quem iria comandar a direção desse projeto seria esses dois diretores aqui, que eu não vou nem me arriscar em falar o nome deles, porque eu realmente não sei. Mas esses dois rapazes iriam dirigir esse projeto. Eles são conhecidos por cenas explosivas, com bastante efeitos práticos. E talvez exatamente por isso que o vilão do filme, o Vagalume, teria sido escolhido, justamente por envolver muitas explosões. O plano do Amada em reestruturar a DC era bem simples. Ele queria lançar 4 filmes de grande orçamento por ano. 2 deles iriam para o cinema e 2 iriam para os streams. Os filmes da DC que iriam para os streams seriam um filme de orçamento baixo, e Batgirl seria o primeiro deles, com um orçamento estimado de 75 milhões. Só que esse orçamento acabou ficando um pouquinho maior devido à pandemia, os atrasos de gravações, etc. Outra parada muito bacana era que o vencedor do Oscar, o Brandon Fraser, acho que é assim que fala o nome dele, seria o antagonista do filme, o Vagalume, como mencionado anteriormente. A protagonista, a Leslie Grace, seria a nossa Bárbara Gordon, a Batgirl do filme. Ok, beleza. O filme foi gravado e entrou na pós-produção, e foi justamente aí que ele foi engavetado. Mas antes disso, ele teve uma sessão teste, e foi justamente nessa sessão teste que as coisas começaram a desandar. Agora eu vou descrever qual seria a história do filme, pelo menos segundo os relatos que tem sobre ele. O filme começaria em uma aula de balé, onde conheceríamos a jovem Bárbara Gordon. Ela parecia ser bastante curiosa e também teria um interesse genuíno nas aulas de artes marciais que aconteciam na sala vizinha. Fascinada por todo aquele lance de luta, ela abandonaria a aula de balé e iria dar uma conferida lá na aula de artes marciais. E seria aí que ela conheceria seus dois amigos da vida inteira, o Jason e a Alicia. Mais tarde, os pais da Bárbara iriam buscá-la, e durante o percurso para casa rolaria uma discussão se ela poderia ou não continuar acompanhando as rondas que o pai fazia durante a noite. Relutante, o Jim Gordon resolveu aceitar em levá-la para uma ronda específica. Só que nessa ronda, ambos são atacados por uma gangue e o Jim é quase morto, na frente da sua própria filha, até que ele é salvo pelo Batman. Naquela mesma noite, ainda em patrulha, o Jim recebe um chamado pelo rádio. A sua própria casa estava pegando fogo. Caramba, que noite
noite é essa? Só mais uma noite comum em Gotham, né? Mas continuando, ele e a Bárbara correm para sua casa e acabam encontrando a sua residência em chamas, com a sua esposa, a mãe da Bárbara Gordon, gritando dentro de casa. Ao tentarem entrar, ambos são atingidos por uma bola de fogo e ambos perdem a consciência. Bárbara acaba vendo uma figura misteriosa cometendo o incêndio criminoso. Avançando para os dias atuais, encontramos a Bárbara agora adulta, frustrada, vivendo um emprego onde ela não é feliz. Basicamente um emprego mais burocrático dentro do departamento de Gotham. Só que o que ela queria mesmo era estar nas ruas, assim como seu pai um dia já esteve. Inclusive, nos dias atuais, o próprio Jim estava aposentado, porque naquela mesma noite daquele desastre, ele sofreu um ataque cardíaco e acabou se tornando dependente dela para ter os seus cuidados. Bárbara continua muito próxima dos mesmos amigos que ela fez lá naquela aula de balé / artes marciais, que era a Alicia, que hoje é sua melhor amiga, e o Jason, que é o seu namorado. Jason esse que agora é bombeiro. Nesse momento somos apresentados ao então vilão do filme, o Ted Carson, que é o Vagalume. Ele é apresentado como veterano do exército e ex-bombeiro. O seu temperamento aparentemente é instável. Durante a apresentação do personagem, descobrimos que ele foi demitido de seu emprego e está tentando se aproximar de uma família criminosa. Nesse roteiro vazado não fica exatamente claro as origens dessa família, mas ela vai aparecer bastante nesse filme. O líder dessa família de criminosos está tentando concorrer à prefeitura. Sem conseguir os remédios para sua esposa gravemente doente, o Ted resolve incendiar uma farmácia. Então basicamente aqui temos a história de um cara que servia ao seu país, acabou se revoltando contra o sistema e resolveu queimar tudo. Temos a receita perfeita para um vilão genérico, concordamos? Mas mesmo com tudo isso que eu falei, ainda existia humanidade nele. Voltando agora para Bárbara, ela seria convidada para uma festa de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Bruce Wayne. Eu acho que eu conheço esse cara, mas não sei de onde. Inclusive, por se passar no Halloween, era uma festa fantasia. E por isso que a própria Bárbara foi vestida de Batman. Durante o evento, alguns capangas atacaram a festa. Neste momento, a Bárbara acaba entrando em ação junto com Bruce Wayne. Os capangas acabaram fugindo dessa festa, mas logo eles foram totalmente queimados pelo próprio Vagalume. E o motivo é simples, o Vagalume sabia que esses capangas eram alvos da família criminosa que eu mencionei anteriormente. Depois dessa experiência no evento, a Bárbara acabou ficando um pouco inspirada e queria enfrentar mais criminosos. Bárbara então invade o depósito de provas da polícia. Lá ela rouba um antigo batirangue do Batman e a máscara da Mulher Gato, e ela usa ambos para fazer o seu próprio traje. Na primeira patrulha da Batgirl, ela acaba encontrando o Batman, e ele alerta ela sobre os perigos de ser um vigilante. Depois que o Batman deu aquela lição de moral na Bárbara, ela acabou aproveitando a palestrinha dele e discretamente roubou um dos ganchos que ele tinha. Bárbara suspeita que o Vagalume tenha matado a sua mãe, principalmente pela forma brutal como ele eliminou os capangas após a festa do Bruce. Durante a investigação da Bárbara, ela acaba cruzando seu caminho com a família criminosa com a qual o Vagalume estava tentando se aliar. A partir deste ponto da trama, Bárbara, ela conhece Anthony, que é então apresentado como o filho do chefe dessa família. Lembrando que esse chefe está em uma campanha para se tornar o novo prefeito de Gotham. Apesar de mal intencionado, Anthony ajudava uma comunidade de pessoas em uma situação de rua que viviam nos esgotos de Gotham, algo que a princípio não tem uma motivação clara. Bárbara se aproxima dele, o que acaba gerando um conflito com seu namorado, o Jason. Em um determinado momento da trama, o que não fica muito claro no roteiro, o Vagalume é rejeitado por essa família criminosa. Ao não conseguir se aliar a eles, o mesmo entra em um colapso emocional. Pouco tempo depois, devido à aproximação da Bárbara com Anthony, o Vagalume, para se vingar, acaba atacando a Bárbara, querendo de alguma forma atingir o Anthony. Neste momento, a Bárbara estava acompanhada de seu pai, o Gordon. Apesar do ataque, ela consegue escapar e o Vagalume foge outra vez. Seguindo sua investigação, Bárbara descobre a identidade do Vagalume e o seu passado como bombeiro. Então, ela decide visitar o Jason. Os dois fazem as pazes e descobrem um pouco mais sobre o passado conturbado do Ted, algo que não fica muito claro, infelizmente, nesse roteiro. Bárbara e Jason também conseguem descobrir que o Vagalume agora está tentando impedir que o pai de Anthony, o chefão da máfia, se torne prefeito. Claro que até então eles não sabem o envolvimento do Anthony e toda essa família de criminosos. O seu plano basicamente é incendiar tudo durante a campanha do prefeito. Dentro de um caminhão de bombeiro, Bárbara e Jason partem para o centro de Gotham para tentar evitar que esse crime aconteça, mas acabam chegando tarde demais e o chefão já estava morto, assassinado pelo próprio Vagalume. A partir desse ponto, Bárbara assume o manto de Batgirl e parte sozinha em busca do Vagalume. Durante um dos seus ataques em Gotham, ambos acabam em uma grande perseguição que envolve muitas explosões e fogo. Batgirl, agora em sua moto, vai atrás do Vagalume e durante essa perseguição um caminhão acaba colidindo, o que abre uma entrada a uma vila misteriosa e subterrânea onde tem diversos sem-tetos. Nesse momento é revelado que aquela família de criminosos escondia diversas armas e coordenava esquemas de tráfico no local. Neste momento, durante a briga entre o Vagalume e a Batgirl, o Anthony surge e, tentando vingar a morte de seu pai, mata o Vagalume. Bárbara, confusa,
percebe que toda a suposta ajuda do Anthony aos desabrigados era apenas uma fachada para encobrir os crimes de sua família. Ela então promete que vai detê-lo, o que acaba deixando uma ponta solta para uma possível sequência de Batgirl, que sabemos que não vai acontecer. Bárbara e Jason agora comemoram o Natal juntos, e o Jim parece mais confiante depois dos eventos que aconteceram. A Bárbara vai continuar desempenhando o papel da Batgirl, usando, claro, o banco de dados que ela tem acesso devido ao seu emprego lá no departamento de Gotham. O filme terminaria com a Batgirl agora operando a partir de uma antiga catedral, até que o Batman iria aparecer entregando a ela um novo traje blindado para que ela substituísse o traje de couro improvisado. A mesma aceita e acaba se tornando uma aliada do Batman. O interessante é que ambos compartilham dores e traumas, e nessa cena ambos pulariam juntos para enfrentar o crime em Gotham. Bem, pessoal, o roteiro, apesar de ser um pouco confuso, obviamente isso são relatos do que supostamente seria o roteiro do filme. Pode ser que nem tudo tenha ficado tão claro, mas é porque nada foi oficialmente divulgado. Algumas pessoas mencionaram que, apesar da participação do Michael Keaton tenha sido interessante, ele acabou servindo como espécie de mentor da Bárbara, mas mencionaram que essa dinâmica dos dois era um pouco rasa e que não funcionou tão bacana assim. Já o vilão, interpretado pelo vencedor de Oscar, o Brandon, o Vagalume, parecia caricato demais e pouco desenvolvido. Basicamente, a gente conseguiria simpatizar com ele, mas não se envolver emotivamente com a história dele. E o clímax do filme, que seria lá no terceiro ato, seria basicamente resumido a explosões e uma perseguição em um quarteirão de Gotham. Com base nesses relatos e a declaração do co-presidente atual da DC, o Peter Safran, parece que realmente o filme não estava tão bom assim. Existiu um corte do filme que foi exibido em uma sessão teste. Justamente é a partir dessa sessão teste que tivemos relato de qual história o filme iria contar. Só que essa sessão foi lá no início da pós-produção do filme, então os efeitos visuais não estavam ajustados, a trilha sonora não estava finalizada, então tudo ainda estava muito seco. Então é natural que essa sessão teste não tenha se saído tão bem assim. Então nesse ponto a Warner tinha duas opções. A primeira seria investir alguns milhões no filme para tentar corrigir o que não estava tão bom, e a segunda opção, arquivar o projeto. E foi justamente essa segunda que a Warner decidiu escolher. Supostamente, o presidente antigo da DC, o Walter Hamada, ele nem sequer foi consultado quando essa decisão foi tomada, o que acabou deixando ele muito irritado. E pouco tempo depois, o próprio foi convidado a se retirar, já que a Warner agora estava buscando um outro nome para comandar a DC. E foi justamente aí quando tivemos a contratação do Peter Safran e o James Gunn para comandar a DC. Eu sinceramente acho que a decisão de gavetar totalmente esse filme foi uma falta de respeito. Se o filme já estava gravado, se já estava na pós-produção, e se ele iria lançar no streaming, por que não lançar, tá ligado? Mesmo que ele não fosse tão bom, ia ser só um filme de streaming, sabe? Então, eu acho que todo mundo que estava envolvido nesse filme merecia que ele fosse lançado. E se fosse ruim, seria só mais um filme ruim. A gente tem tanto filme ruim sendo lançado aí. Esse, se realmente fosse ruim, também merecia ter sido lançado. Mas não vale chorar pelo leite derramado. O filme foi cancelado e é isso. A boa notícia é que o próprio James Gunn confirmou que a Batgirl está sim envolvida nos planos futuros do DCU. Então pode ser que um dia a gente veja ela. Não sei em qual produção, mas em alguma produção isso vai acontecer. Então, pessoal, basicamente essa foi a história do cancelamento do filme da Batgirl. Se você gostou, deixa o like. Beijo, fui!